Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, nós vamos ler no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Nós vamos começar no versículo 38 e vamos ler até o 48. Tivemos em Desterro de Entre Rios, na sexta-feira, na casa do irmão Daniel. E também fizemos a visita, como sempre fazemos, a uma família de lá, que é a família do seu Elaci. Tivemos lá um bom tempo. Nós estamos crendo que vamos batizá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles são daquela igreja, Congregação Cristã no Brasil. E se a gente conseguir essa vitória nessa, eu sei que vai ser uma guerra naquela região lá. Sei que vai ser uma batalha dura e nós vamos ter que ficar fortes para nós poder batizar mais, né? Amém. Que aí os sinceros vão se manifestar, né? Amém? E no sábado, ontem, nós tivemos em Pitangui. Foi também um culto muito abençoado. Amém? Amém. Pitangui tinha gente, quase o tanto de hoje aqui. Tinha muita gente lá ontem. Amém? Lá tem volta de 20 cadeiras, estava tudo cheio. Então, tá bom, né? Foi ótimo o culto. Todos encontraram a Escritura? Se vocês não ficarem dúvida que hoje a igreja de Pitangui está maior do que a igreja de Esmeraldas. Mateus 5, versículo 6. Versículo 38. Acharam? 5, 38. Ouvistes que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, diminui para mim um pouco do volume aí, tá? Mas, não, acho que não é esse não, é o outro. Mas, isso, aí, tá bom assim. Então vamos começar de novo na leitura. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém?
Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nos encurvamos perante a Tua face nesta noite. Amém. Agradecidos ao Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu, de mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, na Tua casa, neste lugar que foi preparado, feito para isso. Amém. Senhor, nós queremos que o Senhor venha de maneira toda especial. Amém. E abençoe cada coração nesta noite. Amém. Senhor, nós queremos Te dar liberdade completa para que a Tua palavra possa ir, Senhor, e atingir os nossos corações. Amém. Senhor, sabemos que não somos dignos, não somos merecedores, não somos perfeitos, Senhor, mas sabemos que por representação nós somos perfeitos, porque no Senhor havia santidade, pureza, justiça. No Senhor, ninguém pôde te acusar de nenhum pecado. Verdade. Os que tentaram acusar estavam falando falsamente. Estava levantando falso testemunho. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta noite, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Eu li essa escritura, porém eu não vou comentá-la, né, toda, né? Eu acho que não necessita. Mas eu gostaria de citar esse versículo 48 e ligá-lo com a leitura de hoje, né, do livro de Levítico. Jesus dizendo para que fossem perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, para que fôssemos, né, nos incluirmos aqui, né, para que fôssemos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu já disse aqui na oração que nós somos perfeitos por representação, porque Jesus, Ele era perfeito, amém? Nele não havia pecado, Ele era o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, sem nenhuma mancha, amém? Se olharmos no livro de Levítico, a leitura que nós lemos hoje, vocês vão ver ali, que quando alguém pecava, se oferecia um cordeiro sem mancha. Agora, não era o culto, o adorador que não tinha mancha, era o sacrifício, era o cordeiro, amém? E quando aquele cordeiro morria, com a mão do pecador sobre a cabeça dele, aquela inocência, aquele sangue estava cobrindo todo o pecado daquele pecador. E ali diz bem claro, o sacerdote pegava daquele sangue, punha na ponta do altar, esparzia uma parte daquele sangue sobre o pecador, o altar, e pegava o resto do sangue e despejava na coluna, no pé do altar. E o pecado daquela pessoa, a Bíblia diz lá, era perdoado. Amém? Ele se achava inculpável diante de Deus. Agora, Jesus, o nosso Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, amém, sem nenhuma falha, derramou o sangue, amém, amém, no pé da cruz, amém. Quando aquele sangue descia pelas feridas que os espinhos cravados na sua fronte fazia, quando aquelas chicotadas que dilaceraram as suas costas, sua carne, sangue descia, e quando a lança entrou do seu lado e dali saiu água e sangue,
Então, ainda que eu e você não somos perfeitos e nem justos, mas o nosso sacrifício, ele é perfeito. Amém? Amém? Então, quando nós oferecemos esse tipo de sacrifício a Deus, nós estamos perdoados. Amém? Amém? Essa é a vitória do cristão. Amém. Nós temos que ter esse tipo de revelação, porque se não tivermos essa revelação, nós vamos olhar para nós mesmos e vamos ficar sempre nos condenando, e não vamos ter coragem nem de orar a Deus, porque vamos ter medo que uma rajada de fogo desça e nos destrua. Mas se estivermos sob o sangue do sacrifício do Senhor Jesus, o Mombrana diz que Ele nos olha, Deus nos olha através deste sacrifício, e Ele nos vê mais alvos do que a neve. Amém? Amém? Se você tirar um pouquinho do grave, melhora, Paulo, tira um pouquinho do... Amém? Graças a Deus por isso. Então, sede vós, pois, perfeitos. Amém? Ofereçam um sacrifício perfeito, e o seu sacrifício é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Bom, na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, nós vamos prosseguir aqui um pouquinho. Nós lemos aqui um pouquinho sobre temperança na quarta-feira. Eu gostei muito da leitura, já tinha lido, li de novo, li hoje de novo. Não, vamos ler de novo, li Pitangui ontem, vamos ler hoje de novo. Não, Pitangui ontem eu não li temperança, eu li só até a ciência. Mas li em Betim, na quinta-feira. Alguém assistiu o culto de quinta-feira em Betim? Alguém viu? Ninguém viu? Aí eu preguei quinta-feira lá em Betim. Pregamos sobre esse mesmo assunto, né? A mesma coisa que nós pregamos aqui, pregamos lá. Acho que não mudou nada. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui sobre fé, já que nós estamos falando da estatura, né? E sabemos que essa estatura do varão perfeito, ele tem 7 qualidades, 7 degraus, 7 características, né? E essas qualidades, vamos dizer assim, elas estão registradas aqui no versículo 5 e no versículo 6 e no versículo 7 da primeira carta, da segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Eu não vou lê-las novamente, mas o 8 eu desejo ler, porque está escrito assim: porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, amém? Amém. Se em vós houver e aumentar, então não é estagnar, parar, é aumentar, uma jornada, uma caminhada. Não vos deixar, houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No parágrafo 60, voltando aqui um pouquinho sobre a fé, eu quero ler os 60 e os 60, uma frase do 59, os 60 e os 75, falando sobre fé. Na última frase do 59, o profeta fala assim: então a gente tem que ter fé como fundamento. Amém? Amém. O fundamento da cristandade, no 60 ele fala, o fundamento da cristandade, toda a cristandade, tudo que você é e tudo que será, está baseado sobre fé na palavra. Amém? Amém? Está baseado sobre a fé na palavra. Nós já aprendemos que sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, se você quiser agradar a Deus, você tem que ter fé. Amém? E a fé vem por quê? Por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, a cristandade, o cristianismo está baseado na fé na palavra. Por isso eu creio na palavra, diz o profeta. Você pode dizer, eu creio na palavra? Vamos dizer juntos? Eu creio na palavra. Eu não posso pôr minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu pusesse minha fé numa igreja, em qual delas eu poria? Estão todas enredadas, né? Agora eu vou para o 75. Eu não li todo o parágrafo, li parte dele. 75. Agora, depois que obtém a fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Amém? Amém? Depois que você obtém fé na palavra, você está numa posição que você está pronto a começar a crescer. Muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem: Senhor, perdoa-me. E sobre eles vem uma grande obra de santificação, e ao deixar o altar, tem muito gozo, e regressam a seu assento dizendo: louvado seja Deus, já o tenho. Aí o profeta diz assim: não, Senhor, você apenas tem chegado ao lugar aonde pode começar a crescer. Amém? Você apenas tem chegado ao lugar aonde pode começar a crescer. Ainda não tem feito nada, apenas tem posto o fundamento. Amém? Ei, Mourana fala assim, que se alguém quisesse saber como se construir uma casa, chamasse alguns irmãos ali da igreja que trabalhavam como construtores, que eles ensinariam como construir uma casa. Mas o profeta diz: eu lhes estou mostrando como construir uma casa espiritual. Amém. E da mesma forma que o pedreiro, ao construir, ele acrescenta tijolo, depois tijolo, depois tijolo, a casa espiritual tem que se acrescentar essas virtudes, essas características, essas qualidades, para que se cresça na fé. Amém? Amém. Vamos para o parágrafo 83, falando sobre virtude. Todo mundo lembra o que é virtude? Quem lembra o que é virtude? Virtude é força, poder. Vamos ler o parágrafo? É o 83. Virtude. Qualquer um sabe o que quer dizer virtude, e a temos que ter. Amém? Amém. Então isso aqui, irmãos, o profeta está dizendo na forma afirmativa, tá? Nós temos que ter virtude. Agora, quem que tem que ter virtude? É só o pastor? O cristão tem que ter virtude. Amém. A igreja tem que ter virtude. Amém. Amém? O profeta dá um exemplo da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus disse: de mim saiu virtude. Mas nós sabemos que Jesus tinha virtude para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho. Ele estava cheio de virtudes. Amém? Amém? E nós também podemos ter virtude. Amém? Amém? Uns para curar, outros para pregar, outros para cantar, outros para orar, outros para convidar alguém para vir para o culto, outros têm virtude de pôr a mão sobre a pessoa e ele ser curado. Já pensou se você chegasse numa posição? O profeta diz assim, que muitas igrejas, o povo pensa que não tem que ter virtude, porque muitas igrejas ensinam que não precisa, é só colocar o nome no livro.
Mas não é assim, você tem que ter virtude. Amém? Você pode ter um problema e você orar, você mesmo orar. Você não tem que falar, o pastor não está aqui, se o pastor estivesse aqui, ele oraria. Não, você é cristão. Amém. Você tem que ter isso. Amém. E quando acontece um problema, é uma boa hora de você testar. Amém. Vou testar se eu tenho virtude. Se eu sou um canal para passar o poder de Deus e atingir as outras pessoas. Amém. Porque o profeta diz que a virtude não é para você, é para os outros. Ela tem que passar de você para as pessoas. Amém. Você que não tem que esconder a virtude só para você. O poder, a força, a unção. Você pode passar isso para as pessoas. Amém? Amém. Então, virtude, e a temos que ter. Se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera, Jesus espera, que a mesma virtude esteja em sua igreja. Amém? Porque ele foi nosso exemplo. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. E que é virtude? Virtude é força, poder. Há muitos que nem sequer creem. Eu já citei aqui, eu vou para frente. Ciência. Agora nós vamos falar sobre ciência. Eu vou ler o parágrafo 91, o 95 parte B, o 96 e o 134, falando sobre ciência. No 91, onde o profeta começa, a falar sobre ciência, ele diz assim, primeiramente temos que ter fé, logo virtude, e em terceiro lugar, acrescentemos ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo. Amém? Amém. Porque isso é loucura para Deus. Amém. Mas esta é a ciência para julgar. Ciência para julgar. Eu disse em Pitangui ontem. Você vai julgar as coisas pela palavra. Amém? Amém? A palavra é o amém. Amém. A palavra é o assim diz o Senhor. A palavra é a verdade. Amém. Você não vai usar a sabedoria do mundo, os conceitos do mundo, os conceitos das religiões, as tradições das famílias, tudo que nós aprendemos desde o nosso tataravô até nós não vamos usar nada disso para julgar a palavra. Não, nós vamos usar a palavra e julgar tudo isso. Amém? 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 Lá na frente nós vamos ler, o profeta fala assim, essa ciência desses livros tem que ser jogada no lixo. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus, mas esta é a ciência para julgar o quê? O bem do mal. E como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos a palavra, é correto ou não. Amém? Se você pode pôr a um lado todos os seus credos, e toda a sua incredulidade, e tudo o que diz que tem feito, então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. Amém? Amém? Então nós vemos que a ciência de Deus ela é completamente oposta à ciência dos homens. E muitas vezes nós julgamos as coisas, julgamos as pessoas pela nossa
concepção natural, carnal, humana, de influência disso, daquilo, às vezes até de novela, de filmes, de conceitos da sociedade, do que aprendemos nas escolas. Mas o profeta está dizendo, você tem que obter ciência, discernimento suficiente para julgar que a palavra de Deus é a verdade, e que Deus não pode mentir. Aí sabe qual o versículo que o profeta cita? Ele cita Romanos 3:4. Em nenhuma maneira, antes seja Deus verdadeiro, complete o resto, mas todo homem mentiroso. Amém? Então esta é a ciência. Agora eu vou para o 95, parte B. Agora, aqui está, Atos 2:38. Eu não sei como enquadra isso com Mateus 28:19. Reticência, né? O profeta está parafraseando uma pessoa. Bem, não vá acrescentar nada, porque ainda não tem nada. Amém? O que vai fazer? Ainda não tem suficiente para conhecer que a Bíblia não se contradiz. Deixe o assunto em paz, não diga mais. Porém, quando você possa ver que a Escritura não se contradiz, e possa ver e dizer, por meio da revelação de Deus, que a palavra inteira é escrita em mistérios, e unicamente a ciência de Deus a pode revelar, então, quando você obtiver isso e puder afirmar toda a palavra de Deus com amém, então, acrescente isso à sua fé. Amém. É mais um tijolinho na construção da estatura do homem perfeito. Parágrafo 96. Agora já está chegando a ser um homem. Amém? Você já está no terceiro degrau. Já tem fé, a base da pirâmide. Amém? O alicerce do prédio, a estrutura que dá sustentação à casa. A casa de quem? A casa de Deus. Amém. Amém? Jesus disse: não construa a sua casa na areia, mas construa sobre a rocha. Amém. Ele disse: o homem insensato constrói a sua casa na areia, mas sopram os ventos, cai a chuva, correm os rios, combatem aquela casa e cai. Por quê? Está construída na areia. Já pensou se as pessoas soubessem disso? E ao invés de construir a casa lá na beira do córrego, lá no pé do morro, aonde sabe que se chover vai derreter, a terra vai amolecer e o morro vai correr. Ou então constrói lá em cima do morro, o morro corre com a casa toda. Era só ler a Bíblia, né? Não tinha ninguém morria soterrado, né? Ninguém morria com enchente. Se os governantes lessem a Bíblia, eles não construíam avenidas na beira dos córregos, não faziam as principais avenidas aonde o terreno faz assim. Eles são inteligentes demais. Eles asfaltam tudo lá para cima, né? Para lá, e vem todo mundo e constrói casas e prédios e construções de comércio. Loucos, insensatos. A chuva vai levar, a água vai levar. Mas o homem prudente, o que ele faz? Ele constrói a sua casa na rocha. Amém? Amém? É lógico que Jesus não estava falando de casas das favelas de Belo Horizonte, ou do centro de Belo Horizonte, ou das principais avenidas de Belo Horizonte. É claro que ele não estava falando isso. Jesus estava falando de uma casa espiritual, do cristão, que não coloca sua fé em pensamentos de homem, em teologia de igrejas, em sistema denominacional, em homens, mas coloca sua fé na rocha. Amém. E a rocha é Cristo. Amém. Pedro diz: vocês os edificadores
edificadores a rejeitaram, mas ela foi colocada por cabeça de esquina. Amém. Amém? Jesus é uma rocha, é uma pedra, é um tijolo que é perfeito no prumo. Amém. No esquadrejar, perfeito. Amém? Amém? Ele é perfeito de ambos os lados, de cá, por baixo, por cima. Amém. Não é aquele tijolo meio torto assim que você compra de segunda, que a gente compra, né? Falando você, mas a nós compra. Segunda mão, né? Foi escolhido tirou os melhores, nós compramos os mais baratos, né? Aí você vai pôr o prumo nele de cá, não tem jeito, é até torto. Aí você vai pôr aqui na esquina, não dá prumo, não dá nível, não dá linha e a parede entorta. Mas Jesus não. Jesus é perfeito. Amém. Aquela rocha é perfeita. Amém. E quando o indivíduo constrói a sua casa nessa rocha, pode bater vento, pode soprar tempestade, pode vir água. Amém. Porque está construído na rocha. Amém. Agora, se está construído na areia, qualquer vento de doutrina leva. Mas se estiver construído na areia, na rocha, pode soprar ventos, pode cair tempestade. Agora, já está chegando a ser um bom homem. Está crescendo. Com o que está crescendo? Com fé, logo virtude e logo ciência. Vê você como se vem formando este homem, e veja que não há maneira de escapar, e esta é a maneira de chegar à estatura completa de Cristo. Sim, Senhor. Amém? Agora é o 134, para nós encerrar a parte da ciência, né? E aí nós vamos para a temperança. Agora, aquela ciência que a gente tira de um livro, é melhor lançar no lixo e obter uma ciência na qual Deus diz. Irmãos, esse mundo, essa ciência desse mundo, elas não sabem nada, eles não conhecem nada, são ignorantes. Eles pensam que sabem, argumentam que sabem. Não sei se vocês ouviram, mas a imprensa estava dizendo, porque agora vai gastar não sei quantos anos de chuva para encher as barragens. Vocês lembram disso? Inocentes, insensatos, loucos, estão baseando a sua fé em ciência humana, carnal, mundana. Sabe, se cresce em Deus, saberia que Deus enche o mundo inteiro em 40 dias de dilúvio. Não é verdade? Se eles soubessem que Deus é capaz de inundar o mundo inteiro em 40 dias de chuva, eles não falavam uma coisa dessa. A prova está aí, as lagoas estão todas cheias. E eu estou vibrando, né? Glória. Eu gosto de ver isso, né? Lembrando o meu tempo de criança, 15 dias de chuvinha. Macio. Deus está sendo misericordioso conosco. Amém. Com o mundo, né? Eles falam assim, o Brasil é o celeiro de alimento do mundo. A pessoa, se não tivesse chuva aqui, faltasse água, virasse deserto. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, quando Israel pecava, afastava de Deus, Deus mandava praga sobre eles, vinha seca, vinha guerra, vinha peste, eles ficavam desnorteados, mas quando eles voltavam e oravam a Deus, Deus abençoava eles, amém. E eles continuavam caminhando. A Bíblia diz que quem abençoar Israel será abençoado. Amém? Nós tínhamos um governo que era contra os judeus.
que era inimigo de Israel. Eles eram amigos de Arafate, dos árabes, daquele pessoal lá. Mas agora, nós estamos tendo um governo que mudou esse lado. Amém? O que ele fez? Visitou Israel, fez amizade com Israel. O povo de Israel veio aqui em Brumadinho ajudar. Já pensou que coisa? Estão construindo lá, tentando levar a embaixada do Brasil para Jerusalém. E aí Deus gostou disso. Amém. E mandou chuva. Amém. Encheu as lagoas de novo. Amém? Amém. E se continuar assim, daqui uns anos vocês vão ver o que vai ser esse país. Vai ser mais abençoado. Amém. Amém? Agora até quando eu não sei, né? Porque tem que acontecer o cumprimento das escrituras de que vida, a coisa vai piorar para vir um arrebatamento, mas contudo, Deus está nos abençoando. Isso é inegável, não tem como negar. Agora, aquela ciência que a gente tira de um livro, é melhor lançá-la no lixo e obter esta ciência na qual Deus diz. Amém? Então, se Deus diz: quem abençoar Israel será abençoado. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Glória. É o mesmo ontem, hoje, para sempre. E logo você diz: amém, sim Senhor, sim. Não somente para os 12, mas para todos. Amém? Atos 2:39. Quando você chega a obter tal grau de fé, quando sua fé afirma cada palavra com um amém, então pode dizer: agora sim, acrescentemos isto. Podemos colocar essa ciência dentro, nessa estatura, nessa construção. A ciência que não é segundo os homens, mas segundo o livro de Deus. Amém. Vamos para a temperança. Temperança é o parágrafo 136 a seguir. Depois paciência do 142 para frente. Esta temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Amém? Então você já percebe que o Mombrano não vai falar de uma temperança humana. Tem gente que tem temperança, ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de agir, eles controlam a situação. Tem gente que não tem temperança, é explosivo, né? Se vai rachar onde rachar, se vai quebrar onde quebrar, não faz diferença para ele. Ele quer explodir. Agora tem gente não que pondera, analisa, pensa, raciocina, vê se é hora de dizer ou não. De repente não é hora de falar, de repente não é hora de agir, mas o profeta está dizendo: não é essa temperança não, tá? Essa temperança, ela, se for humana, não é a que vale. Amém? Amém? Mas é aquela temperança que vem de Deus, que controla. Amém? Amém? Puseram uma venda em Jesus, bateram nele e disseram: profetiza quem te bateu. Ele simplesmente ficou calado. Já pensou? Então, a temperança não é essa temperança de cessar de tomar álcool, parar de tomar café ou parar de beber refrigerante, né? Eu tenho algumas opiniões. Falo que vou parar e paro, né? Posso até voltar depois, que já voltei café, por exemplo. Já passei 2 anos sem beber café, depois voltei a tomar café. Não foi uma vez só. Refrigerante tem 4 anos.
Não é dessa temperança que o Mombrana está dizendo. Essa é natural, humana. Característica de personalidade. Temperança não significa o remédio para o que toma álcool, ao menos neste caso. Esta é temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo, e isto significa 2 pontos. Vamos ver o que significa essa temperança? Essa temperança do Espírito Santo? Como controlar a língua e não ser um charlatão? Como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo? Muitos vamos cair da carreira mesmo antes de começar. Amém? Antes de começar já perdemos a paciência. Aí já demonstrou que a temperança já está muito longe, né? E logo nos perguntamos, por que Deus não está em sua igreja operando maravilhas e demais coisas como antes? Aí o profeta fala assim, acrescente temperança às outras coisas. Amém? Amém. Acrescente temperança que vai acontecer obras. Temperança é como responder carinhosamente. Por isso que eu li São Mateus 5, tá? Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Quando dizem, vocês fanáticos, não vá você tomá-lo na rua, mas fale-lhe com amor piedoso, amenizando, carinhoso. Assim quer ser você. Aí ele faz uma pergunta, né? Assim quer ser você? Amém. Amém? Você consegue a pessoa te acusar e você parar? Ficar parado, calado? Não responder? Você consegue a pessoa te maltratar e você ficar calado? A pessoa te tomar a capa e você lhe dá a túnica? Você bendizer os que vos maldizem? Você consegue orar pelos que vos maltratam e vos perseguem? O profeta pergunta, você quer ser assim? Amém? Amém? Eu quero ser assim. Não é fácil não. Você quer assumir o dano? Tomar o prejuízo? Forte, né? Difícil isso. Mas isso é estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus, ele é o varão perfeito. Ele tem tudo isso nele. Agora nós queremos isso em nós. Amém. Mas para obtermos isso nós precisamos de quê? Dele. Amém. Ele disse assim, ó, eu não faço nada se o Pai não me mostrar. As obras que eu faço não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Você só vai conseguir essas qualidades, temperança, paciência, fé, ciência, virtude, você só vai conseguir isso se você tiver Cristo na sua vida. Do contrário, não consegue. Homem nenhum consegue praticar isso aqui. Pode praticar uma ou duas, mas todas é impossível. Naturalmente falando. Você quer ser assim? Quando a você lhe fizerem mal, não vá devolver-lhes o mal. Deixe que ele seja o seu exemplo. Amém? Amém. Esse ele aqui, ó,
É com letra maiúscula. Isso aqui é esse ele aqui, em vez de ser um pronome, sei lá, alguma coisa assim, ele virou um substantivo. Ele, Jesus. Amém? Amém? Deixe que Jesus seja o seu exemplo. Amém. Quando o diabo lhe disse: se és filho de Deus, diga a estas pedras que se tornem pão. Aí nós escutamos que nós temos que ter virtude, não é? Não é verdade? E é verdade, temos que ter virtude. Aí o diabo pode chegar com um problema diante de você, você não tem virtude? Então resolve isso. Já pensou? Tem que ter discernimento. Porque o diabo chegou para Jesus e falou assim: você não está com fome? Então, você não tem poder, você não tem virtude? Então, transforma essas pedras em pães. Quando o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que se tornem pão, ele o podia haver feito, pois ele era Deus. Amém? Não só filho, ele era Deus feito carne. Porém, teve temperança. Quando lhe chamaram Beelzebu, ele disse: eu lhes perdoo. Amém? Amém. Certo? Lhe arrancaram a barba a mãos cheias, lhe cuspiram no rosto e lhe disseram: desça da cruz. E ele disse: Pai, perdoa-os, nem sequer sabem o que estão fazendo. Amém? Amém? Ele, com aquele dom de conhecer as coisas, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, lhe havia visto operar maravilhas e revelar às pessoas o mal que de suas vidas, etc. Lhe vendaram os olhos e logo batendo-lhe com um pau dizia-lhes: profetiza, diga quem foi que te bateu. Se eles fizeram isso com Jesus, já pensou conosco? Jesus falou assim: se fazem isso com o madeiro verde, já pensou com o lenho seco? Quando lhe chamaram Beelzebu, ele disse: eu lhes perdoo. Isto é certo, estou estudando mais para frente, né? Agora, ele conhecia todas as coisas, lhe bateram, né? Disse: profetiza, diga-nos quem te bateu e creremos em ti. Viu você? Ele teve temperança. Agora, se você a tem dessa maneira, então acrescente a sua fé. Se ainda se enfada e se agita, etc., então não a tem. Não trate de acrescentar isso, porque não se agarra. Não se pode vulcanizar. Não se pode vulcanizar um pedaço de borracha a um pedaço de ferro. Isso não serve. Tem que ser algo elástico como a borracha. Amém? Amém. Aqui cabe muitas histórias. Se fosse o pastor Zé Couto estivesse lendo isso aqui, ele ia contar a história da mulher dos ovos, né? Cabe direitinho, né? Tenho certeza que ele faria isso, né? Sempre faz, né? Então, agora, quando sua fé e a sua temperança chegam a ser a mesma fé e a temperança do Espírito Santo, como ele esteve, então se pode vulcanizar. E a você se lhe acrescenta isso. Quando sua virtude é como a virtude que ele teve, então se pode acrescentar. Quando sua ciência é como a ciência, Deus venha para cumprir tua vontade. Deus, venha para cumprir tua vontade. É uma oração, né? Amém? Eu li errado aqui, vou até voltar o parágrafo todo. Agora, quando sua fé e sua temperança chega a ser a mesma fé e temperança do Espírito Santo, como ele as teve, então se pode vulcanizar. E a fé se lhe acrescenta isto:
e você se lhe acrescenta isso. Quando suas virtudes é como a virtude que ele teve, então se pode acrescentar. Quando sua ciência é como a sua ciência, aí o profeta fala assim: ó Deus, venha cumprir tua vontade. Com a palavra do Pai, ele derrotou a todo o diabo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando você tem essa classe de ciência, então se pode vulcanizar com a sua fé. Quando a gente tem a temperança correta, como a que ele teve, se vulcanizará. Se você somente tem uma temperança formada humanamente, meio a meio, pela qual diz: eu deveria lhe dar uma boa sova, mas é melhor que eu não faça, porque pode ser que ponha meu nome nas notícias. Ah, se eu não fosse crente, né? Ah, se eu não fosse crente. O irmão Brito gostava de dizer assim: me segura, Jesus. Se Jesus me soltar. A história do crente, né? O crente valentão que converteu, né? Me segura, Jesus. Se o Senhor me soltar, esse sujeito vai apanhar novamente. Então, se você diz: eu gostaria de dar-lhe uma boa sova, mas é melhor que eu não faça, porque pode ser que ponha o meu nome nas notícias. Essa não é a temperança da qual ele fala. Não trate de acrescentar isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente, do profundo do coração, pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto, então se pode vulcanizar, se pode acrescentar à sua fé. Com razão a igreja é tão pequena. Verdade. Aí o profeta fala assim: arrependei-vos, ele cita Atos 2,38, né? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele fala dos religiosos, ó. E um homem que é estritamente um trinitário não crê e diz: olha, aquele anticristo, ele é do nome de Jesus, ele é só Jesus. Tenha você cuidado, não tenha muita confiança quanto à sua temperança. Citou a Bíblia, o sujeito ficou nervoso, irou. E aí, como é que você faz? Tenha cuidado quanto à temperança dele, que ele pode te pegar e bater em você. Está ficando nervoso porque está ouvindo um versículo da Bíblia, já pensou? Se você pisar no calo dele de verdade? Seria melhor que você viesse dizendo: irmão Brana, tem tempo para explicar isso? Gostaria de ouvir a explicação deste assunto. Logo venha e escute enquanto tudo é trazido à luz. Então se pode ir. Entraremos nisso dentro de pouco, ao temor de Deus. Porém, quando a pessoa sempre está agitada, se agita completamente com qualquer coisinha, não é isso. Quando faz essas coisas, não tem temperança bíblica. Como dar respostas? Se você tem todas as coisas, então as pode acrescentar à sua fé. Amém? Nós vamos agora para a paciência. Então agora nós já temos fé, virtude, ciência e temperança. Agora nós vamos para a paciência, quinto degrau. Depois dessas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar a paciência à nossa fé. Se temos fé,
A mesma fé obra paciência, São Tiago 1,3. Agora, paciência é o passo seguinte na construção dessa estatura. Você sabe que Deus tem um material mais fino em seu edifício. Vê você quão pequenos somos? Pode ver você onde estamos? Temos glórias, gritos e demais coisas por causa da nossa fé. Eu gostei disso aqui, viu? Temos gritos, pulos, glória a Deus, aleluia, por causa da nossa fé. Mas chegamos a estas coisas. Deus não pode nos edificar-nos na forma da estatura. Não nos pode formar porque faltamos tanto nestas outras coisas. Ele não pode formar a sua igreja assim. Amém? Então a igreja de Cristo, ela não é só de grito, né? Tem grito, eu acho que tem, porque tem fé, não tem grito. Tem aleluia, tem amém. É verdade? Tem louvor, tem adoração. Mas também tem paciência. E eu gostei tanto disso aqui que o irmão Branham disse que nós temos que ter paciência com Deus. Amém? Ter paciência um com os outros seria normal, né? Agora, paciência com Deus. Eu pensei, mas como é que pode ser isso? Paciência com Deus? Como é que... Vamos ver o que o profeta fala? Paciência com quem? Ele pergunta. Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína, porque sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Amém? Amém. E a prova da fé obra paciência. Tem gente que nunca sofreu nada, nunca passou dificuldade na vida, vive no nosso dia a toque de botão, então não tem paciência com nada, quer tudo para ontem. Acessa a internet, demora um pouquinho carregar, porcaria dessa internet não presta. Chega a virar um desespero a falta de paciência. Mas o profeta diz, a Bíblia diz, que a tribulação produz paciência. Já pensou? O que é isso? Sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Quando Deus diz algo, você o crê. E ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite pedi a Ele que me curasse e hoje estou enfermo do mesmo modo. O profeta pergunta: onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão e 25 anos depois não havia nada, mas ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus. Sempre ponha ao Senhor adiante e deixe que Ele seja o passo seguinte. Você não o pode cruzar. Assim sendo, ponha-o sempre por diante. Ele disse que sucederia e sucederá. Isso é correto. Amém? Então nós temos uma Bíblia cheia de promessas, não é verdade? Cheia de promessas. Agora, se não tivermos paciência, nós não vamos ver cumprir nada da nossa vida. O desespero não deixa, a agitação não deixa. O profeta fala de Noé também. Noé teve paciência, sim Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa. Deus disse: vou destruir este mundo com chuva, e Noé o pregou por 120 anos. Pensei que Abraão tinha muita paciência, né? Mas Noé teve 120 anos.
teve bastante paciência, porque nem mesmo caía orvalho do céu, nada, nem nada, por todos os lados era igual e poeirento como antes, e isso por 120 anos, mas ele teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente, isso é correto. Deus disse a Noé: agora, olha Noé, quero que te metas na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que subas ali ao alto, para que possas aparecer pela janela. Quero que entres e quero que digas ao povo: o que tenho pregado por 120 anos sucederá amanhã. Anda e diga-lhes isso. Amém? Amém? E Noé entrou na arca. Vieram os animais e entraram. Deus fechou a porta por fora. E aí a chuva? A chuva não veio. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O profeta diz assim: talvez veio algum lá por fora assim, ficou olhando assim, meio curioso, né? Ficou meio na dúvida, talvez acompanhasse a construção da arca, fosse amigo da família de Noé, e ficou curioso para saber se realmente aquilo que Noé estava falando era verdade. O profeta chama ele assim de um crente meio morno, né? Um crente incrédulo, né? Um crente meio assim, meio lá, meio cá. Eu vou ficar por aqui, vocês vão ver se é verdade. Ele nunca entra de cabeça. É igual o papagaio, né? Você já viu o papagaio subir na árvore? Ou descer? Ele tem 2 pés e o bico, né? Ele só solta um pé quando ele segura o bico. Aí ele está com um pé seguro e o bico junto. Aí ele desce o outro pé, segura, muda o bico de lugar, segura mais embaixo, aí ele muda o outro pé. Seguro, ele não confia. Tem crente assim, não confia, não entra em Cristo, não abraça a palavra, não fica verdadeiramente com Cristo, fica meio lá, meio cá, morno. Aí a Bíblia: oxalá foras frio ou quente, e porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que coisa forte, né? Mas então os filhos, o povo de Noé, o povo ficaram lá olhando. Aí veio o incrédulo e falou: ah, eu sabia que você gostava disso aí. Ele falou: não, estou só curioso aqui para ver o que ia acontecer, não tem nada com isso não. Ele já falou que já tem 3 dias que ia chover e não choveu até hoje. Tem 120 anos que ele está pregando. Agora ele falou que ia entrar e que ia chover. Tem 3 dias que ele entrou lá, já fechou a porta e não choveu ainda. Então acho que Noé não estava certo não. Aí vinha o filho de Noé, falou: papai, o senhor tem certeza que vai chover? O senhor não está enganado não? Aí você vem tantas perguntas na sua mente: será que Jesus existe mesmo? Será que o Mumbrano era profeta mesmo? Será que Jesus existiu mesmo? Será que vai ter arrebatamento mesmo? Aí Noé, que tinha ouvido a voz de Deus: choverá. Amém. Fica tranquilo, vai chover. É que não chegou a hora ainda. Se Deus falou, vai acontecer. Amém. Aí vinha a nora: meu pai, mas não, vai chover, choverá. Aí vinha a esposa de Noé: mas já tem 5 dias, nós estamos aqui dentro, está muito quente aqui, porque esse negócio aqui, esse breu por lá de fora e lá de dentro, está muito quente. Será que nós não podemos abrir aquela janela e tomar um ar lá fora? Depois nós entramos de novo. Mulher, choverá. Tem que ter paciência, esperar Deus cumprir
a sua palavra. Agora, alguns dos crentes fabricados daqueles dias sempre estão nas margens, porém nunca entram de todo o coração. Alguns deles disseram: pois é possível que o velho tenha razão. Iremos amanhã por uns quantas horas para ver se sucede. Amém? O mundo está do mesmo jeito hoje. Você tem ouvido uma mensagem. Você tem crido em um profeta. Você tem recebido assim diz o Senhor. Eu estou certo? Amém? Você tem recebido tudo isso. Agora, as questões vêm, as indagações vêm, as tentações vêm, as perguntas vêm, as sugestões vêm. Mas como é que nós vamos ficar? Firme, estabelecidos, seguros. Não, se Deus diz, acontecerá. O arrebatamento vai acontecer que dia? Não sei. Em 1977? Em 2021? Em 2040? O ano 3000? Não sei. Mas se Deus diz, acontecerá. Amém? E essa é a vitória para nós. Desde tudo. Essa que tem que ser a nossa segurança, certeza, fé na palavra de Deus, convicção plena e continuar caminhando. Amém? Para trás, nem 1 centímetro. Diz que o bom boi de guia, quando a subida fica forte e a coisa fica difícil mesmo, ele dobra o joelho, finca os dois pés cá atrás, assim, dobra os joelhos, segura o carro, não deixa voltar não, fica firme. Amém? Assim temos que ser nós. Se não está dando de pé, de repente, se dobrar o joelho, né, vai adquirir força. Amém? Vai conseguir força para vencer a batalha. E é isso que nós precisamos de fazer. Amém? Acrescentar a nossa fé, a virtude, acrescentar a nossa virtude, a nossa fé e virtude, a ciência e a temperança e a paciência. Vamos ver o que nós temos para frente depois, né? Eu creio que nós temos muita coisa boa nessa mensagem, que eu não li para frente ainda, li um pouquinho aqui, até mais umas 3 páginas para frente aqui, mas nós não vamos continuar. Amém? Vamos ficar em pé? Você quer orar a Deus, te pedir e pedir isso para Ele? Todas essas virtudes na sua vida? O profeta diz: você quer ser assim? Você quer ter isso? Amém. A Bíblia diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará liberalmente, não a lançará em rosto. Então Ele tem todas essas virtudes para dar para a sua igreja, ser uma igreja virtuosa, poderosa, com paciência, com temperança, com virtude, com fé, com paciência, né? Consciência, com sabedoria do alto. Senhor Deus, eu sei que as moças precisam de paciência para encontrar um bom rapaz para se casar. Eu sei que os rapazes precisam de paciência para conseguir uma boa moça para se casar. Eu sei que ao plantarmos uma semente, nós temos que regá-la para que ela nasça, depois cuidar dela enquanto ela cresça, e esperar que venham as flores, para depois vir o fruto, e depois que o fruto está ali, ainda tem que esperar amadurecer. Senhor, nós precisamos de todas essas coisas na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, ajuda-nos a olhar para frente, Senhor, não nos deixe voltar atrás, Pai, que nós possamos acrescentar cada dia mais em nossa
vida cristã um tijolinho da estatura do varão perfeito. Pai, em nome de Jesus eu quero orar pelos pedidos de oração, as pessoas que estão escritos aqui neste caderno, os nomes delas. Senhor, eu levanto a minha mão em favor de cada uma delas e peço a bênção do Senhor em favor de todos eles. Pai, eu lembro da irmã Geraldina, Senhor não está, lembro do irmão Wilson, Senhor, coloco todos eles diante do Senhor, que o Senhor possa confirmar a cura, Senhor. Ó Deus, o irmão Wilson vai fazer exame amanhã, Pai, confirma a cura do teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos para a tua glória. Que a virtude do Senhor possa ter passado da igreja para ele, Senhor. E aquele mal, aquela infecção, aquele câncer do seu sangue possa ter sido dissipado para a tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quarta-feira, o Senhor nos permitindo, nós estaremos aqui. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: Deus te abençoe. Eu digo a cada um de vocês: Deus os abençoe. E de em paz, que o Senhor vos acompanhe.